Há 65 milhões de anos atrás, ocorreu um evento que a maioria de nós já ouviu falar. Um meteorito colidiu com o planeta Terra, fazendo com que todos os dinossauros fossem extintos de uma só vez. Mas será que isso realmente aconteceu? Haveria alguma possibilidade de ter acontecido algo mais complexo? Como o planeta ficou após 1 minuto da grande colisão e que tal 1 ano ou talvez 10 milhões de anos depois? Seja bem-vindo ao canal Você Acreditaria. E nesse vídeo vamos te contar tudo sobre a extinção dos dinossauros. Será que realmente aconteceu a queda do meteorito? O fenômeno conhecido por todos como extinção dos dinossauros é chamado pelos cientistas de extinção do Cretáceo-Paleógeno. Esse evento não somente deu fim ao dinossauros, mas também pôs um ponto final em um período formado por 3 eras e que durou cerca de 200 milhões de anos, chamado Mesozoica. E assim, abriu-se as cortinas de uma nova era, a era que nós vivemos atualmente chamada Cenozoica. Não foram somente os dinossauros que foram extintos, grandes répteis marinhos e até mesmo moluscos como amonoideias, criaturas ancestrais que existiam desde o Devoniano foram totalmente extintas, mas ainda assim essa não foi a maior extinção da história. No período geológico chamado de Permiano, 90% dos seres marinhos e 73% dos vertebrados terrestres foram extintos. Bilhões de anos atrás, isso ainda aconteceu em um grande cataclisma, onde a concentração de oxigênio na atmosfera aumentou drasticamente e a composição da biosfera virou de ponta cabeça. Ainda ocorreram outras extinções em escala mundial, como a biota franceliana ou a biota de Rayna, onde um grupo de seres vivos desapareceu por completo sem deixar descendentes. Para entender a escala disso, imagine que todos os animais e plantas do mundo desaparecessem, e então uma nova vida começasse a nascer de onde praticamente não existia mais nada. Mas então, por que a extinção dos dinossauros se tornou a mais famosa? Isso se deve ao fato de que sabemos muito mais sobre ela do que sobre as demais extinções ocorridas antes dela. Hoje em dia, os cientistas estão quase certos de que a colisão do asteroide foi a principal causa da extinção, porém, há dúvidas sobre de que essa colisão tenha simplesmente apagado tudo em um piscar de olhos. O que podemos dizer com certeza é que realmente houve um cataclisma. Mas isso não aconteceu subitamente, foi algo que durou por anos ou até milhares de anos. Agora vamos mostrar em detalhes como foi essa grande mudança. Por sorte, nós possuímos uma máquina do tempo real chamada geologia, e o impacto que mudou o destino na terra dos dinossauros. No mar, ursos e plesiosauros, e nos céus, os pterossauros. No final do Cretáceo, os répteis dominavam o mundo em termos de evolução. Os mamíferos e aves primitivas já estavam muito mais à frente, mas mesmo assim eles não foram capazes de ocupar uma posição dominante. Mas assim que o tal asteroide caiu na Terra, tudo mudou. Os livros nos dizem que isso ocorreu há 65 milhões de anos atrás, mas estudos recentes mostram que a grande colisão já havia ocorrido cerca de 1 milhão de anos atrás. O tamanho desse corpo celeste chegava a 10 quilômetros de diâmetro e caiu na península de Yucatán, no atual território mexicano. O local da queda é conhecido pelos pesquisadores como a cratera de Chicxulub. Já a cratera Shiva, localizado no oceano próximo à costa oeste da Índia, vem sendo apontado como a possibilidade de ter sido gerada por um gigante fragmento que se desprendeu do asteroide antes do impacto. Da mesma forma, se o corpo principal do asteroide tivesse caído no mar, certamente teria gerado um tsunami gigante sem precedentes. E isso, sem dúvida, teria causado um sério dano na biosfera. No momento da queda, houve uma explosão gigantesca e uma imensa quantidade de rochas foram lançadas no espaço e caíram novamente na Terra, se tornando uma chuva de fogos, cobrindo todo o planeta com chamas. Não há dúvidas de que já nesse estágio muitos animais perderam suas vidas. Mas isso ainda não era o pior. Ainda mais desesperador do que isso foi que após a chuva de fogos, um novo amanhecer nunca chegava. Não importava quanto tempo passasse. Devido a uma grande quantidade de poeira lançada na atmosfera, muitos anos passaram sem a luz do sol e mesmo o dia mais claro era semelhante a uma noite de lua cheia ou talvez ainda mais escuro. A temperatura caiu algumas dezenas de graus, as calotas polares aumentaram, a fotossíntese também foi interrompida, e muitas espécies de plantas desapareceram. Os dinossauros que se alimentavam de plantas morreram, e os carnívoros que se alimentavam de animais também morreram igualmente por falta de comida e oxigênio.
Quanto tempo durou essa noite sem fim e esse longo inverno? Apesar de que os cientistas ainda poderem responder a essa pergunta, acredita-se que tenha durado alguns anos. Assim, a poeira do asteroide se assentou, o longo inverno finalmente terminou e então veio a primavera. Mas quando o Sol voltou a brilhar, uma vista aterrorizante se estendia pelo planeta Terra. Florestas mortas por toda a extensão e carcaças dos gigantes animais espalhadas. O mar desolado e sem vida carregava as carcaças das conchas e dos seres marinhos para a costa, formando uma montanha de ossos. O planeta se tornou um gigante cemitério comunitário onde herbívoros e carnívoros, uma vez inimigos, agora repousavam juntos. Quem poderia sobreviver a tudo isso? A resposta é simples: os pequenos animais que se alimentavam de cadáveres, líquenes e pequenos brotos. No caso das plantas, o que melhor se adaptou foram aquelas que sobreviveram a anos de inverno e na tão esperada primavera possuíam as sementes ou esporos capazes de germinar novamente. O fato de que o solo estava extremamente fértil também facilitou. Entre os animais dominantes da Terra, os únicos que sobraram após a extinção do Permiano foram os sinodontes, que faziam parte do grupo Therapsida, semelhante a mamíferos e répteis. Eles supostamente herdaram um ponto forte de seus ancestrais. Mas após o Permiano, já no Triássico, eles acabaram perdendo espaço para a ascensão dos ancestrais dos dinossauros. Durante o Mesozoico, os descendentes dos sinodontes viviam apenas em um cantinho da biosfera. Eles eram pequenos animais que se alimentavam de plantas, insetos, cadáveres e ovos de dinossauros. Entre eles existe um ser que vivia no Triássico chamado Adelobasileus, que se parecia muito com um rato, tanto na aparência quanto no tamanho. Eles derrotaram os répteis e, sonhando com um dia retomar a hegemonia do mundo animal, foram evoluindo pouco a pouco. A queda do meteorito e o longo inverno que se seguiu lhes deram uma chance. Apenas 100 mil anos após a queda do meteorito, o número de espécies de mamíferos dobrou. E após 700 mil anos, as primeiras espécies grandes já apareceram. Sua velocidade de crescimento era tremenda e os ancestrais dos humanos estavam entre eles. Existe a possibilidade de que os primeiros macacos primitivos já existiam na mesma época dos dinossauros, há cerca de 80 milhões a 90 milhões de anos atrás. Entre as espécies que escaparam da grande extinção havia um primata primitivo chamado Purgatórios, cuja aparência se assemelhava mais a um esquilo do que a um macaco atual. Originalmente habitavam na América do Norte, mas por serem extremamente ágeis e onívoros, se espalharam rapidamente por todo o mundo. Em uma era onde poderosos e terríveis dinossauros estavam extintos e mamíferos carnívoros e aves de rapina ainda não existiam, os pequenos purgatórios viviam sua vida sem medo de predadores. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!